Dr. Rodrigo Kaufmann, doutor e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, desenvolve pesquisas nas áreas de Direito Comparado, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Pragmatismo, professor de pós-graduação em cursos de extensão e do programa de mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público. É advogado, atuando principalmente nos seguintes temas: direito comparado, direito público, direitos fundamentais, interpretação constitucional, jurisdição constitucional, filosofia americana e pragmatismo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores do curso aqui do Currículo Permanente, especialmente na pessoa da desembargadora federal Cláudia Cristófani, coordenadora científica do curso, e do desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, diretor da Imagens. Fico muito honrado com o convite, dizer da minha satisfação, da minha honra de dividir esta mesa com o desembargador federal Roger Halpe, com quem tive a satisfação e o prazer agora de estreitar laços e pensamentos agora, um pouco antes aqui da apresentação, e com quem já criei bastante empatia em relação aos temas que a gente vai tratar hoje aqui, especialmente focados em neoconstitucionalismo, política e direitos fundamentais, direitos humanos, que são temas intrínsecos, né, à abordagem relacionada ao neoconstitucionalismo, né? Bom, nós estamos diante de um tema, vamos dizer assim, polêmico, complexo, né? Eu, antes de mais nada, preciso destacar que eu estou numa posição, de certa forma, difícil, porque eu sei do público seleto que nós temos aqui hoje na Justiça Federal, da importância, né, e do nível, né, de sofisticação teórica e prática, né, dos desembargadores e juízes que estão aqui presentes. E eu sou um advogado, né, um humilde advogado que recebeu esta honra, né, a honra do convite de apresentar algumas preocupações em torno deste tema. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação que tenha um tom, vamos dizer assim, de contribuição, né? Obviamente que todas as apresentações são impossíveis de serem feitas sem a projeção, né, de uma pré-compreensão, né, do entendimento pessoal sobre o tema. E, de fato, esta vai ser uma apresentação com esta abordagem também. Mas minha tentativa vai ser criar uma espécie de diagnóstico sobre a questão do neoconstitucionalismo no Brasil a partir de uma leitura um pouco diferente de alguns instrumentos que nós temos já na teoria dos direitos fundamentais, na esperança que isso possa, de alguma maneira, contribuir para esclarecer alguns aspectos de um tema que é imerso, vamos dizer assim, hoje em dia, num contexto exageradamente ideológico e até voluntarista, né? Quando se fala se a pessoa é a favor ou contra o neoconstitucionalismo, se colocando em posições antagônicas, né, o direito e a política, né, os juízes, né, e os políticos, nós tomamos partido muito em função dos casos concretos que nós estamos a analisar, né, e da nossa posição sobre aquelas questões, quando não também em relação às repercussões, vamos dizer assim, corporativas que a solução daquele caso poderia eventualmente trazer. Eu vou tentar fugir um pouco dessa abordagem e apresentar uma visão que vai tentar descrever, né, esta realidade a partir de um outro enfoque, e eu espero que isso sirva com algum tipo de contributo, né, ao entendimento desta questão, que é uma questão fundamental, importante, presente e central hoje no nosso debate sobre direitos fundamentais e, acima de tudo, central na maneira como nós entendemos e compreendemos o próprio constitucionalismo no Brasil, num período, né, em que a Constituição passa, mais uma vez, por um grande teste, né, de institucionalidade, vou colocar assim, né, e tendo como um dos seus protagonistas o Poder Judiciário, os juízes, e diria eu aqui também o Supremo Tribunal Federal, representando também o Poder Judiciário. Então, eu acho que é um tema muito importante,
que ainda demanda de uma abordagem mais, vamos dizer assim, mais sofisticada e menos passional no sentido ideológico dessa noção, né? Bom, quando nós falamos de neoconsularismo, nós também abordamos, mesmo que indiretamente, o próprio conceito de ativismo judicial. E ativismo judicial também aqui é colocado num contexto muito diferente daquela noção que foi inicialmente pensada, né, pelo Arthur Schlesinger, né, em 1947, quando publicou a sua famosa análise, né, do Tribunal da Suprema Corte Americana do ano de 1946, né, e tentou classificar os juízes da Suprema Corte Americana entre aqueles que, analisando direitos sociais e econômicos, tinham uma postura, como o próprio termo fala, mais ativista, mais agressiva, né, mais ativista, mais proativa, né? Mas hoje não. Hoje, quando se fala de ativismo judicial, existe, vamos dizer assim, diluído na nossa abordagem, uma noção da própria dignidade da atividade judicante ou da dignidade da atividade legiferante e que, vamos dizer assim, tem a sua variação a partir dos casos concretos, né? Então, veja que nós estamos a analisar um tema relativamente antigo, embora em um contexto diferente. O próprio neoconstitucionalismo também se coloca hoje de uma maneira diferente, né? Alguns juristas entendem que o uso dessa terminologia se iniciou com as obras organizadas pelo Miguel Carbonell em 2003, 2007. Outros atribuem a produção doutrinária, né, da professora Susana Pozzolo, né, na Itália, vamos dizer assim, a utilização e a conceituação, a densificação do conceito de neoconstitucionalismo, que na origem, de fato, significava uma visão mais que atribuísse mais prestígio aos princípios em detrimento das regras, ao método da ponderação da solução dos problemas, especialmente em direitos fundamentais, em detrimento do método da subsunção, e reconhecesse uma dimensão, vamos dizer assim, criativa da atividade do juiz, né? Esses conceitos, em larga medida, permaneceram no discurso daqueles que se identificam como neoconstitucionalistas, com algumas variações, né? No Brasil, talvez um dos grandes defensores hoje seja o professor Barroso, o ministro Barroso, que puxa o conceito já para um aspecto da necessidade da expansão da jurisdição constitucional e associado à ideia da força normativa da Constituição. Mas o fato é que nós chegamos, alguns anos atrás, a uma consolidação desta ideia, especialmente a partir da obra do Prieto Sanches, que entendia que o fenômeno da interpretação constitucional deveria buscar mais os princípios e menos as regras, mais a ponderação e menos a subsunção, de fato, mas destacava o que ele chamava de onipotência do poder judicial em detrimento da autonomia do legislador ordinário. E, de fato, a questão colocada desta maneira já, de fato, opõe esses dois ambientes de decisão, vamos dizer assim, político-jurídica, né? O ambiente político e o ambiente judicial, embora todos nós saibamos que não é possível retirar totalmente a política, embora seja possível e deva ser feito dessa forma, retirar a política partidária, mas o juízo político também faz parte um pouco da natureza da atividade judicante, né? Na medida em que a interpretação parte necessariamente de uma pré-compreensão que é formada politicamente na cabeça dos seus agentes, né? E também não há dúvida também que, tomando pelo menos um parlamento ideal, preocupações de natureza normativa devem também alimentar suas decisões políticas, né? Mas o fato é que, quando nós falamos de neoconstitucionalismo, existe naturalmente uma oposição entre política e justiça e direito que tem trazido, vamos dizer assim, alguma confusão quando nós tratamos de neoconstitucionalismo, né? E nós tratamos dos temas específicos em relação a neoconstitucionalismo. Bom,
Um outro aspecto, eu acho que fundamental para ser colocado, para ser pontuado inicialmente, diz respeito à importância da discussão sobre direitos fundamentais, direitos humanos, vamos colocar assim, no âmbito da fixação da competência, né, no âmbito da fixação do espaço de atribuições do Poder Judiciário, especialmente na leitura da Constituição, e a maneira como isso traz, vamos dizer assim, consequências condicionantes importantes para a forma como nós interpretamos a própria Constituição. Né? Então, quando nós falamos de neoconstitucionalismo, nós falamos principalmente de problemas do que o Dworkin chamava de hard case, dos problemas sem solução, aqueles que estão fora da atividade normal, não atividade normal, mas a atividade ortodoxa do Poder Judiciário, aqueles problemas que se colocam com uma polêmica maior e que necessitam, né, de uma atuação mais delicada do Poder Judiciário, seja criando, seja atribuindo sentido, ou seja, eventualmente, num caso concreto, aplicando uma noção de self-restraint e aguardando, eventualmente, uma decisão da esfera política. Mas são problemas que não conseguem ser resolvidos por meio de um preparo técnico por si só. Né? São problemas que exigem uma formação, talvez até justo-filosófica, mais apurada, para se compreender, inclusive, o próprio problema. Bom, diante disso, eu acho que nós estamos diante aqui de um problema preliminar, que é a forma como nós entendemos o que são os direitos fundamentais, os direitos humanos. Né? Eu estou colocando isso, portanto, como preliminar à compreensão da questão do neoconstitucionalismo entre os espaços jurídicos e políticos. Né? Durante muito tempo, e talvez nos primeiros anos após a Constituição de 88, os problemas de direitos fundamentais foram confundidos, tinha também essa conotação, mas os problemas de direitos fundamentais eram, na verdade, entendidos como reflexos de falta de reconhecimento desses direitos. Né? Como se, de um lado, houvesse um direito incipiente no seu nascedouro, né? Demandas de minorias, eventualmente, que estavam alijadas do processo democrático, do processo político, e que necessitavam do seu reconhecimento, né, da compreensão dessas situações de dor e sofrimento para que houvesse uma institucionalidade desses direitos. Né? E, de fato, isso está vamos dizer assim, está no cerne dos debates sobre, inclusive, neoconstitucionalismo. Mas me parece que este é um período diferente do que nós vivenciamos hoje. Hoje nós vivenciamos problemas relacionados a direitos fundamentais dentro de uma seara absolutamente problemática. Os nossos problemas de direitos fundamentais são mais complexos exatamente porque vários deles não são problemas de reconhecimento, mas são problemas de se dizer, em um problema concreto, qual de dois direitos vai ser prioritário, vai ser aquele que vai ganhar primazia dentro do nosso sistema. E isso exige o reconhecimento de direito de ambos os lados. Ou seja, a compreensão de que direitos fundamentais estão num ambiente de absoluto atrito e conflito. Né? E qual desses dois direitos vão ser apresentados como vencedor, vamos dizer assim, de uma lide específica. Então, essa me parece que é uma preliminar fundamental para nós entendermos, inclusive, esse problema do neoconstitucionalismo. Bom, a minha formação, vamos dizer assim, jurídica e filosófica está alinhado a uma visão pragmatista das coisas. Né? Então, eu sou até me apresentando aqui de maneira mais clara, eu sou um pouco crítico, né, de posições muito exageradamente abstratas sobre problemas que se apresentam de maneira muito concreta. Né? E eu vou tentar fazer uma abordagem, embora teórica, mas desconstruindo alguns institutos que me parece que fazem parte do nosso discurso e que são associados à chamada teoria geral dos direitos fundamentais. Para apresentar, portanto, essa questão do neoconstitucionalismo, eu gostaria de iniciar fazendo uma alusão ao estudo, na teoria geral dos direitos fundamentais, ao estudo da relação entre direito e restrição. É uma abordagem teórica, mas eu peço um pouco de paciência aos senhores, porque, ao final, me parece que nós vamos conseguir retirar consequências mais concretas e importantes sobre esse tema. Bom, talvez o primeiro grande trabalho sobre a relação entre um direito fundamental e sua restrição tenha vindo, pelo menos aquele que deu maior divulgação, tenha sido o trabalho do Alexis, de 1984, a teoria dos direitos fundamentais,
em que ele apresenta o problema da relação entre direitos e restrições a partir de duas perspectivas. Eu vou usar essas duas perspectivas, essas duas categorias trazidas por Alex, que não foram criadas por ele, mas foram divulgadas por ele, mas também eu vou seguir até um certo ponto, porque me parece que ele não chegou às últimas consequências importantes para a nossa discussão de hoje. Dizia ele que nós podemos abordar direito e restrição a partir de duas perspectivas, a chamada teoria externa e a chamada teoria interna. Né? Duas nomenclaturas, inclusive, que foram criadas anos antes por um pensador alemão, um jurista alemão chamado Wolfgang Siebert, professor da Universidade de Kiel, que dizia que, do ponto de vista, e nós enfrentávamos já nesse período entre guerras, o início dos debates sobre uma postura mais axiológica da Constituição, e, portanto, uma postura mais axiológica sobre os direitos fundamentais. Né? Bom, então, Alex, fazendo referência a esse trabalho da década de 30 e 40, dizia o seguinte: existe uma forma tradicional, equilibrada, para se entender direitos fundamentais como princípios. Né? Ele chamava isso de teoria externa. O que significa você ser partidário da chamada teoria externa? Significa a ideia de que não existe uma relação direta, necessária, umbilical entre direito e restrição. Significa dizer que direitos fundamentais são ideias prima facie, pretéritas, anteriores à própria formação do Estado, à própria fixação da Constituição. Significa dizer que direitos fundamentais, portanto, não são criados no fenômeno político, não são criados no fenômeno da Constituição, as discussões políticas para, por exemplo, a elaboração de uma Constituição, mas são ideias inerentes, transcendentes à existência do homem. Nascem assim como nasce o ser humano. Não? Portanto, são ideias que estão além do fenômeno político. Em contraposição a esta posição, nós teríamos a chamada teoria interna, né, da relação entre direitos e suas restrições. Para essa segunda teoria, os direitos não são noções prima facie, pretéritas ao fenômeno político. Né? Ao contrário, nascem com o fenômeno político e nascem, vamos dizer assim, intimamente ligados aos seus próprios limites. Né? De maneira tal que um direito fundamental só pode existir, só pode encontrar a sua identidade se nós soubermos de antemão qual é o limite desta ideia. Né? Por quê? Porque o limite dessa ideia inaugura o início de um outro direito fundamental, né, nessa relação problemática de atrito entre direitos fundamentais. Então, nós temos aqui, na verdade, duas concepções de mundo absolutamente divergentes. Para alguns, os direitos fundamentais são pretéritos, e para outros, os direitos fundamentais são construídos, são um fenômeno, vamos dizer assim, evolutivo, construído com o passar do tempo. Né? E nós fazemos politicamente a escolha por este modelo porque nós entendemos, por um motivo ou por outro, não vale a pena explorar quais são esses motivos, que um sistema político organizado desta forma é o melhor sistema político possível até hoje. Ou pelo menos foi a melhor forma, o melhor desenho que nós chegamos até hoje. Pois bem, a interpretação dos direitos fundamentais a partir da primeira perspectiva, ou seja, da teoria externa, traz, vamos dizer assim, consequências importantes, fundamentais. E aqui, neste ponto é que eu paro com a utilização da linha interpretativa que foi adotada por Alex, porque, por Alex, essa diferenciação entre teoria interna e teoria externa, ela só chega, do ponto de vista da utilidade, ao ponto de se diferenciar os direitos fundamentais como princípios, portanto, né, como fenômenos prima facie, noções que precisam ser densificadas, concretizadas com a interpretação jurídica, né, constitucional jurídica, se nós estamos falando de uma Constituição, atribuindo, inclusive, a força normativa a esse dispositivo da Constituição, em detrimento da visão tradicional, da visão ultrapassada, muito embora ele não use essa expressão, é isso que se destaca da sua afirmação, né, de que direitos fundamentais seriam fenômenos nascidos a partir das chamadas regras, né, que demandariam uma interpretação simples, meramente jurídica, na linha do que defendeu no passado também na Alemanha o Ernest Voshoff. Mas, enfim,
O que Alex queria propor nesse início era uma estatura constitucional adequada aos direitos fundamentais que pudesse atribuir a essas normas jurídicas a complexidade, a densidade de princípios, né? E esses princípios, esse sentido seria, obviamente, concretizado a partir da atividade de interpretação jurídica, efetivamente. Bom, eu não preciso dizer que toda a teoria geral dos direitos fundamentais que nós aplicamos hoje no Brasil, que foi importada, talvez, nos primeiros anos, né, a partir da Constituição de 88, foi importada na Alemanha, se baseia estritamente nessa questão. Tanto é assim que pode até parecer estranho a alguns que haja uma outra visão de mundo, né? Direitos fundamentais são, para a maioria de nós, são necessariamente princípios, são necessariamente noções transcendentes ao ser humano, que nascem, vamos dizer, fora da realidade política, né, do ser humano. Mas isso tem consequências bastante importantes, fundamentais, e como os senhores vão ver, tem reflexos diretos e importantes, inclusive no discurso sobre neoconstitucionalismo. Então, vamos guardar então essa primeira noção de que as chamadas a teoria externa identifica os direitos fundamentais como fenômenos prima facie. Pois bem, qual é a consequência disso? Nós temos consequências realmente bastante importantes. Por quê? A primeira pergunta que eu faria é o seguinte: se os direitos fundamentais são fenômenos prima facie e, a princípio, nascem irrestritos, portanto, sem nenhuma restrição, de onde vem o fenômeno da restrição? De onde vem o fenômeno da restrição? Em primeiro lugar, é uma resposta que o próprio Alex dá. A restrição é um fenômeno externo, fora do direito, que se aplica aos direitos fundamentais por uma necessidade externa, uma necessidade, vamos dizer assim, de compatibilidade de direitos fundamentais. É como se a teoria, é como se os direitos fundamentais tolerassem tais restrições. Por quê? Porque é preciso se construir uma circunstância de convivência plena, máxima de todos os direitos fundamentais no mesmo espaço. Então, as restrições são toleradas. A segunda pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: quem são os responsáveis por essas restrições? As restrições são um fenômeno fora do contexto de direitos fundamentais. Quem são os responsáveis pelas restrições? É o legislador. É o legislador constitucional, num primeiro momento, para as restrições que estão expressas na Constituição, as restrições dos direitos fundamentais, e, num segundo momento, ao legislador ordinário, por meio um tema também que é muito estudado na teoria geral dos direitos fundamentais, por meio das reservas legais simples e qualificadas. Então, se, por um lado, o Constituinte prevê, excepcionalmente, restrições dos direitos fundamentais, o legislador ordinário também prevê, excepcionalmente, restrições dos direitos fundamentais. Mas é um fenômeno que apenas se tolera, porque a natureza dos direitos fundamentais é uma natureza ilimitada. Isso é algo bastante importante. O terceiro ponto que me parece importante é o seguinte: se o desenho, né, da teoria externa é dado desta maneira, e eu estou afirmando aos senhores que este é o pressuposto da nossa compreensão de direitos fundamentais, é dado dessa maneira, quem é o responsável? Quem é o responsável por concretizar, por densificar os direitos fundamentais? Pois bem, o responsável por concretizar, por delimitar, por dar sentido, significado aos direitos fundamentais é a razão jurídica, aplicando a lógica jurídica a partir de um método jurídico específico, por meio de profissionais específicos desta área do direito, os juristas, é que se alcança o sentido dos direitos fundamentais. Percebam os senhores, então, que, pela teoria externa, o protagonismo da interpretação dos direitos fundamentais é do Poder Judiciário. Eu não digo Poder Judiciário me referindo a juízes ou ao Ministério Público, mas usando isto como símbolo da área jurídica. Os juristas, que são os capacitados a articular a lógica, a razão jurídica, é que são os únicos gabaritados a entender, a compreender, a formatar o significado dos direitos fundamentais. Quem fixa as restrições? O legislador. E é por isso que na teoria externa existe sempre uma visão suspeita, hesitante em relação à obra do legislador. Por quê? Porque a restrição é meramente tolerada. Se ela for mal medida, se ela for mal projetada,
aquilo significa efetivamente um desrespeito a um direito fundamental e precisa ser afastado do mundo jurídico. A lei precisa ser declarada inconstitucional, ou se for uma restrição vinda da própria Constituição, se for por emenda, é possível também a declaração de inconstitucionalidade, se for da própria Constituição, sempre é possível aplicar um conceito de imutação constitucional, ou um conceito de interpretação restrita, talvez literal, do texto constitucional, para evitar a ampliação dos horizontes dessa restrição. Portanto, o meu ponto, senhores, é mostrar o seguinte, que a teoria externa, ela, por natureza, ela conceitualmente nos coloca na seguinte posição, a entender o fenômeno dos direitos fundamentais como um fenômeno típico, exclusivo, protagonista do poder judiciário, do jurista, e desenho esse no qual o legislador entra de maneira residual e sempre acidental. É sempre importante olhar o fenômeno do legislador como algo ameaçador vamos dizer assim, a colocação dos direitos fundamentais, a própria natureza emancipatória dos direitos fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que a teoria externa, se ela for adotada sem ter este pressuposto como entendido, facilmente se transforma num instrumento jusfilosófico, uma premissa jusfilosófica a necessariamente justificar ativismo judicial de maneira conceitual, em qualquer uma das situações. Mais uma vez, eu não quero criticar necessariamente esta posição. Eu entendo que alguns são partidários e outros são refratários a essa posição. Mas eu acho que, acima de tudo, é preciso se ter isso com clareza. Bom, e a teoria interna? O que significa a teoria interna? A teoria interna significa aqueles que defendem um posicionamento de direitos fundamentais construído, né? Na relação entre direitos e restrições, e os partidários da teoria interna utilizam a expressão limitação e não restrição, entendem que um direito nasce necessariamente com a fixação dos seus limites, com a fixação, portanto, das suas fronteiras, né? Se a gente pudesse transformar em gráfico esta visão, é como se a gente tivesse analisando no microscópio, um tecido, em que as células elas estão encaixadas uma na outra, e a membrana que separa uma da outra significa não só o início do conteúdo da outra célula, como o fim do conteúdo desta célula. Em matéria de direitos fundamentais, os limites a direitos fundamentais não são, vamos dizer, não são limitadoras do conceito do próprio direito fundamental. São, acima de tudo, o que dá concretude a esses direitos fundamentais. Você estabelecer limites e fronteiras é o que dá efetivamente a identidade dos direitos fundamentais. E vejam que coisa interessante. Se nós entendermos de maneira, como premissa, os direitos fundamentais desta forma, nós vamos chegar à conclusão que direitos fundamentais não são transcendentes, não são teóricos, não são abstratos, eles são contribuições, eles são construções históricas, por meio do qual são construções históricas que são realizadas por meio da atividade do próprio legislador. A Constituição, portanto, não teria uma função declaratória, como seria na teoria externa, teria uma função constitutiva. O fenômeno do Estado, da Constituição, são esses fenômenos que estabelecem o que é direitos fundamentais. Eles não declaram direitos prévios, né, como é a formulação da teoria externa, e, portanto, entender direitos fundamentais como prima facie. Eles criam esses direitos fundamentais. Eles renovam, a cada fenômeno constitucional, pegando o exemplo da Constituição de 88, é como se o artigo 5º da Constituição fosse uma recriação de um modelo de direitos fundamentais que, do ponto de vista político, se entendia, naquele momento, como mais adequado a nortear a nossa vida política e jurídica no futuro. Nós não estaríamos diante de um movimento constituinte que reconheceria direitos, mas ele cria um sistema novo a partir da experiência, a partir da história vivida até aquele momento. Se nós entendemos dessa maneira mesmo, de que direitos fundamentais só são viáveis se assimilados a eles estiver também a ideia de limites, nós estamos dizendo, em outras palavras, de que quem cria esses direitos fundamentais, quem dá significado, quem torna esses direitos fundamentais utilizáveis, é o legislador.
porque é ele que cria os limites à eficácia desses direitos fundamentais. Qual é a função, num contexto como esse, que caberia ao Poder Judiciário? Ao Poder Judiciário caberia uma função residual. Não ao Poder Judiciário, ao jurista, a razão jurídica. Uma função residual. Uma função de se saber se os limites estariam bem adequados à realização do sentido desses direitos fundamentais construídos ao longo do seu tempo. Porque é, obviamente, que se nós entendemos direitos fundamentais como um fenômeno histórico, certos conteúdos vão ser expandidos e certos conteúdos vão ser retraídos, né? E novos limites, talvez não novos limites, mas os limites anteriores teriam que ser, de alguma maneira, redesenhados. Então, qual a questão que me parece importante ser colocada e ser bem identificada aqui? É de que, se nós somos adeptos a uma visão transcendente dos direitos fundamentais, nós necessariamente, é claro que eu estou usando uma expressão forte aqui, mas o sentido aqui é mais vamos dizer assim, da condicionante, né, da tendência, obviamente, né? Mas se nós somos adeptos de uma visão de direitos fundamentais transcendental, se nós construímos no nosso discurso direitos fundamentais a partir de uma reconstrução conceitual transcendente, teórica, abstrata, nós invariavelmente estamos dizendo, vamos dizer assim, no nosso discurso subjacente, de que direitos fundamentais é tema de juristas. E de que a área política, e eu poderia, inclusive, problematizar mais a questão dizendo que a área política é a área democrática, a área, vamos dizer assim, legitimada politicamente, que a área política entra apenas de maneira acidental nesse desenho. Quando eu estou dizendo que direitos fundamentais não são ideias transcendentes, mas são ideias históricas, construídas em cada fenômeno político, né, em cada momento constitucional, portanto, em cada momento em que parlamentares representando, né, correta ou incorretamente uma população decide quais são, vamos dizer, quais são os direitos que vão ser reconhecidos, eu estou dizendo que quem adota este posicionamento e que, portanto, vê os direitos fundamentais como um fenômeno histórico, né, e vinculado ao fenômeno político, tende a construir uma lógica de autorrestrição da atividade judiciária, jurídica, etc., e uma visão mais benevolente, talvez, mais aberta ao fenômeno político. Qual é o melhor modelo? Eu não saberia dizer. É claro que eu tenho o meu posicionamento e provavelmente os senhores, cada um tem o seu posicionamento. Mas me parece que é fundamental perceber que cada uma dessas linhas, que nós adotamos de maneira meio inconsciente, meio natural, meio automática, traz impactos diretos no nosso discurso de direitos fundamentais e, por consequência, ao que nós entendemos por ativismo judicial e o que nós entendemos por neoconstitucionalismo. Neste desenho, portanto, o neoconstitucionalismo, portanto, um discurso jurídico que defende a primazia dos princípios em detrimento das regras ou da ponderação em detrimento da subsunção, é um discurso mais apropriado, mais encaixado à teoria externa. É um discurso que parte do pressuposto de que direitos fundamentais é um fenômeno que está além do fenômeno político. Por que essa noção é muito cara a nós? Me parece que existe uma relação muito direta entre o constitucionalismo que nós praticamos, né, no final do século XX, início do século XXI, com o nosso momento pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que os instrumentos jurídicos, né, do positivismo especialmente, mas os instrumentos jurídicos de funcionamento das instituições se demonstraram absolutamente irrelevantes, né, num momento de decisão importante sobre relação interpessoal, né, de país e entre pessoas, que a tendência imediata dos juristas que sobreviveram ao fenômeno da guerra foi construir a construção, talvez mesmo meio que inconsciente, de uma linha interpretativa que retirasse as discussões sobre direitos fundamentais do fenômeno político. Como se dissesse assim, em qualquer sistema, independentemente de quem seja o seu líder, de quem seja o seu presidente, direitos fundamentais é algo que necessariamente precisa ser observado. As instituições necessariamente precisam respeitar. Isso foi criado, isso foi desenvolvido como uma espécie de mantra que hoje perpassa todo o nosso discurso jurídico.
Obviamente que esse não é uma origem ilícita, muito pelo contrário. O mundo que nós temos hoje é também o produto, né, dessa primeira filosofia constitucional do pós-Segunda Guerra Mundial, né? A própria posição do neo-justnaturalismo, né, que muitos atribuem também como uma grande referência à tese do Barhoff, né, das normas constitucionais e inconstitucionais, tem a sua origem, inclusive, nesta lógica, né, de que os direitos fundamentais estão além do fenômeno político. Mas a questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: e hoje? Esse discurso, a repetição desse discurso tem nos ajudado ou nos prejudicado? Tem ajudado a nós criarmos uma proteção à nossa atividade como juristas, impossibilitando que o discurso de direitos fundamentais seja repartido, tenha a participação de outras pessoas que não têm o domínio da razão jurídica, do método formal, ou que participe das nossas estruturas formais de decisão no judiciário, ou ainda nos ajuda? Em outras palavras, a expansão, por exemplo, usar a expressão do Barroso, a expansão da jurisdição constitucional em matéria de direitos fundamentais, é algo bom ou algo ruim? Percebam, senhores, que, analisando a questão sob esta ótica, nós podemos colocar, inclusive, algumas incoerências do discurso. Se nós estudarmos direitos fundamentais, sob a perspectiva da sua transcendentalidade, nós ainda colocamos como uma das características dos direitos fundamentais, isso é meio ponto pacífico entre os doutrinadores, que uma das características dos direitos fundamentais é a sua historicidade. Mas não faz sentido, nesse contexto, dizer que direitos fundamentais são, ao mesmo tempo, produtos históricos e noções transcendentes ao fenômeno político. Falando aqui, eu lembrei de uma posição bastante interessante que foi abordada. Isso deve ter sido em 96, 97, foi publicado nos Estados Unidos uma obra de coletânea de textos do Habermas, nos Estados Unidos, em que se apresentava posições, né, de críticos à sua obra e, em seguida, textos do próprio Habermas contestando essas posições. E essa obra foi organizada por um filósofo americano chamado Michael Abulafia. E o início desse trabalho é uma entrevista com o próprio Jürgen Habermas, e um ponto que me parece assim, bastante significativo, simbólico dessa entrevista, é o momento em que o Abulafia pergunta ao Habermas qual é o ponto da sua teoria que você considera mais complicada, mais difícil de ser defendida. Aí o Habermas diz: o quase transcendentalismo na minha posição. Aí o Abulafia pergunta: mas se você considera isso o ponto mais difícil, por que você não abandona? E o Habermas responde: por conta do Holocausto. Por que esse me parece assim, algo bastante interessante de ser avaliado? É porque, muitas vezes, nós somos frutos das nossas próprias experiências pessoais, mas nossas experiências coletivas também. É razoável, né, que um um filósofo alemão, que tenha vivido especialmente o período da pós-guerra, né, que levou também, do ponto de vista da participação na coletividade, a culpa, né, e o ressentimento, né, pela atribuição de culpa por todo o fenômeno que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, entenda que é mais seguro, que é mais importante para nós juristas, para nós do direito, construirmos teorias que tentem nos proteger de nós mesmos. Portanto, que retire do contexto dos direitos, os direitos fundamentais do contexto da atuação dos juristas. O instrumento para isso é o transcendentalismo. Por quê? Porque você atribuir um sentido histórico aos direitos fundamentais é um pouco afirmar de maneira indireta que o que aconteceu lá, infelizmente, pode acontecer de novo. Que os fenômenos de desrespeito aos direitos fundamentais que nós diuturnamente lemos nos jornais podem não ter uma solução. Podem ser que eles se repitam ao longo do tempo. Mas o fato de eles se repetirem ou não diz respeito, não está relacionado diretamente às opções discursivas que nós fazemos sobre direitos fundamentais. Diz respeito à nossa capacidade, como seres humanos, de evoluirmos, né, no nosso fenômeno, nossa experiência da convivência. Muito pouco tem a ver com qual a teoria dos direitos fundamentais que nós estamos, vamos dizer assim, efetivamente assimilando. Portanto, senhores, como uma espécie de conclusão,
eu gostaria de destacar este ponto. Os defensores, o que me parece, os defensores do neoconstitucionalismo seriam aqueles que tendem a analisar direitos fundamentais como um fenômeno para além do fenômeno político. Só que a consequência desse discurso é um elogio da atividade judicante, é um elogio da atividade do jurista, de que a razão jurídica pode não só explicar, como resumir os problemas complexos, efetivamente, de direitos fundamentais. De que temas como eutanásia, aborto, máfia da maconha, cotas raciais, por exemplo, são temas de juristas, necessariamente de juristas. E os juristas podem aceitar, podem tolerar, talvez, uma contribuição, uma ou outra, mas é deles o tema. Aliás, deles é o nosso, né? O tema é nosso. Né? Então, me parece que este é um posicionamento muito diluído, embora consolidado na base do neoconstitucionalismo. Enquanto aqueles que se colocam contrários, refratários à posição do neoconstitucionalismo, não necessariamente pensam assim, mas podem pensar dessa outra maneira. De que, ao contrário, direitos fundamentais são fenômenos históricos, que existe uma homenagem que precisa ser feita à esfera política, porque é dela que vem o reconhecimento. Bom, primeiro que é dela que vem a participação de todos, não só dos juristas, no fenômeno da elaboração da Constituição dos direitos fundamentais, mas, acima de tudo, é dela que vem a densificação desses direitos fundamentais. É neste espaço que se dá a inter-relação, a definição dos limites, das fronteiras da inter-relação entre esses direitos fundamentais. De que direitos fundamentais não é tema necessariamente dos juristas, embora os juristas tenham uma contribuição, e uma contribuição importante a fazer. Qual é essa contribuição? Os juristas que mexem com problemas diuturnamente, e os senhores aqui são exemplos vivos, inclusive, disso, obviamente que conseguem elaborar um discurso, elaborar uma descrição de problemas que capacite a todos a entender melhor as situações de sofrimento, as situações de trauma que estão por trás, muitas vezes, dessas questões de direitos fundamentais. De que, de alguma maneira, direitos fundamentais, embora possa ser tratado também numa esfera não técnica, não juridicamente técnica, pode encontrar no judiciário como uma espécie de reverberação de posturas e posições que são externadas, na verdade, fora do discurso jurídico, talvez posições mais criativas de solução de conflitos de direitos fundamentais. Em outras palavras, de que, embora nós tenhamos um papel importante, talvez seja pernicioso imaginarmos que nós temos aqui um papel protagonista. Né? Embora esta visão tenha nos protegido em determinado momento histórico, que foi esse momento histórico pós a Segunda Guerra Mundial. Então, me parece que abordar o neoconstitucionalismo desta forma, primeiro, identifica com clareza quais são as premissas filosóficas da posição. Segundo, nos ajuda a equilibrar melhor a posição do direito, né, do jurista, e do político e da política, né, tentando reconhecer a cada um uma esfera de utilidade e de um papel importante na evolução dessas noções, que, embora muitas vezes não tragam, vamos dizer assim, resoluções imediatas, ajudam a construir passos para que, numa, sei lá, uma segunda geração, um segundo momento histórico, nós tenhamos mais capacidade de entender o outro, de conviver com o outro, de aceitar, né, sua condição individual, especial, diferente da nossa. Né? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Espero ter, embora com um discurso teórico, tenha trazido talvez alguma contribuição para se identificar posições e premissas importantes nesse tema, sem parecer muito pedante num assunto que é muito polêmico e que geralmente é tratado com muita ideologia. Eu agradeço a todos, mais uma vez, volto a agradecer ao desembargador Vitor, à desembargadora Cláudia, e agradeço também a participação aqui na mesa, agora do desembargador Roger. Muito obrigado.